Agora nós vamos passar a palavra para o senhor Jaci Afonso de Melo, secretário de organização da CUT Nacional. Bom dia, companheiros e companheiras. Queria, Rosival, em nome aí da federação, agradecer o convite. É um orgulho para nós ter a federação e vários sindicatos aqui filiados à CUT. É uma importância muito grande. E no momento extremamente importante do ponto de vista que nós estamos discutindo os problemas que estão aqui. Eu usaria uma expressão, e foi bom essa sequência, né, de falas aqui, do Cláudio Sclia, da Marta e do Dr. Luciano. Na realidade, eles colocaram aqui ingredientes de uma ação sindical. Como é que é o panorama do setor, a questão da terceirização, a questão jurídica e as condições de trabalho. Isso é como a gente fazer um bolo. Você tem a farinha, você tem o ovo, você tem as outras coisas, mas falta uma coisa fundamental, que é o fermento. Sem fermento você não faz. E, portanto, o sindicato é esse fermento. E aí nós temos que saber se esse fermento é de boa qualidade, se não está vencido, se não está com problemas. E esse é o papel que os sindicatos vão ter que desempenhar. E nós estamos, e essa categoria, e foi bom eu ver aqui na apresentação que a diretoria do sindicato, lá do debate de 80, né, sobre a questão do extrativismo vegetal, e é o único, porque nos outros estados eu conheço o pessoal como do papel e do papelão, da área da organização da celulose dos companheiros papeleiros. E aqui, ou então de trabalhador rural. Então aqui tem uma experiência importante que a gente precisa conhecer, e eu quero conhecer, e por isso que eu achei importante vir aqui para conhecer isso. Agora, boa parte aqui do trabalho que nós estamos fazendo, eu poderia, Cláudio Sclia, usar uma expressão que é que nós estamos vivendo de juros da poupança que nós fizemos. Nós tivemos uma ação sindical importante e hoje nós não estamos conseguindo colocar mais recursos nessa poupança e nós estamos a cada momento retirando aquela poupança que nós fizemos. Se nós formos verificar aqui o movimento sindical na década de 80, eu tenho usado essa expressão em alguns lugares, e talvez alguns eu tenha usado, nós tivemos uma década de 80 extraordinária do ponto de vista sindical. 79 nós tivemos anistia, 80 a fundação do PT, 81 a Conclate, 82 eleições diretas para governador, no caso de Minas Gerais aqui foi o Tancredo e o Eliseu. As eleições eram indiretas. O Francelino Pereira foi nomeado governador, quem elegeu o governador eram os deputados estaduais. 83 nós temos a fundação da CUT. 84 nós temos a campanha das diretas, a fundação do MST. 85 nós tivemos o fim da ditadura militar via colégio eleitoral, a legalização dos partidos clandestinos, o PCB, o PCdoB, o PSB, partidos que a ditadura tinha, como lembrou a Marta aqui, de 30 anos, brigando para acabar com a ditadura. 86, a eleição para prefeitos de capitais, que também a gente não elegia. 86 nós tivemos a eleição constituinte, o PT elegeu 16 deputados, o PCdoB elegeu 3, o PCB 3 e o PSB 1. Esses eram os deputados da esquerda naquela Constituição. E em 87, na Constituinte, e o PT não elegeu nenhum senador, nem o PCdoB, nem o PSB. E os deputados eram da região sudeste, aqui em Minas Gerais, né? O PT elegeu 3 deputados, que foi o João Paulo, o Paulo Delgado e o Virgílio Guimarães. O PCdoB não elegeu ninguém, nem o PCB. Esses eram os deputados, 3 que existiam aqui. Não tinha nenhum no Nordeste, nenhum no Norte, nenhum no Centro-Oeste. Nós fizemos essa Constituição que nós, aqui no Congresso da CUT 88, no Mineirão, dizíamos que era uma Constituição conservadora. E hoje nós dizemos que é uma Constituição cidadã.
89 nós tivemos uma eleição presidencial, 88 tivemos uma eleição para prefeito de novo para as capitais. A Erondina, mulher nordestina, foi eleita prefeita de São Paulo. 89 nós levamos uma operária a quase ganhar a eleição do Collor. Então o movimento sindical estava numa ascensão muito forte. E existia uma capacidade de ação sindical muito forte. Nós perdemos essa capacidade. E a Marta falou da reestruturação produtiva. Então nós temos que voltar a ter essa capacidade de ação sindical forte, de cobrar. Agora, nós temos, para fazer isso, nós temos que fazer autocrítica. Não é só a reestruturação. O governo Collor, o governo Fernando Henrique Cardoso tentou, além da reestruturação produtiva, ter uma cunha política de liquidar o movimento sindical. O Fernando Henrique Cardoso reafirmou recentemente, inclusive na entrevista no Roda Viva, que era preciso quebrar a espinha dorsal do movimento sindical, que foi aquela greve dos petroleiros em 95, para cumprir um acordo assinado lá em Juiz de Fora, pelo Itamar Franco, o presidente da República, o Ciro Gomes, que era o ministro da Fazenda. Então, ou nós pensamos isso, né, dessa organização, e tem uma oxigenação no movimento sindical. Agora, as pessoas vêm aqui e reclamam. Ah, não tem ninguém para assumir. Nós estamos querendo realmente que tem novas pessoas para assumir? Vamos refletir. Quantos jovens tem aqui menos de 35 anos? Por favor, levante o braço. Jovem, juventude. Quantas mulheres são delegadas aqui? 3 companheiras ali. Se nós não formos lá e trazer a juventude para vir aqui, convencer esses companheiros a que eles têm que substituir a gente, que eles têm que adquirir essa experiência. Aí você vai montar a chapa, ah, não tem nenhum jovem aqui que quer ser dirigente. Uai, mas se você não foi lá convencer o companheiro, é como se você quisesse arrumar uma namorada, né? Os homens procurando a namorada, as mulheres procurando o namorado, e parado falando assim, ah, ninguém quer namorar comigo. Se você não for lá fazer o convencimento, né? Galantear, fazer a paquera, você não traz as pessoas para o sindicato. Quando é que nós vamos fazer aqui um encontro, né? Aí a CUT, que aí é geral, eu estou falando isso, encontro CUT, nós estamos trazendo a juventude, nós estamos trazendo aqui, já fizemos um encontro das companheiras mulheres, no dia da posse lá do Zé Osvaldo, né? Eu levei uma camisa para mulher, e não tinha nenhuma mulher diretora do sindicato. Porque nós levamos uma camiseta para cada uma, e imaginando quantas que teria. Eu sei que no setor mineração é pequena, mas pelo menos na diretoria do sindicato deveria ter a representação do perfil da categoria nas direções do sindicato e na juventude. Então, nós não podemos ter uma política de... Podia ter procurado uma foto que eu tenho aqui para colocar nesse slide. Nós temos que ter uma política de renovação e não podemos ter uma política, tá certo, de uso dos dirigentes sindicais como se fosse uma laranja. Enquanto tem caldo, enquanto tem juventude, enquanto tem coisa, usa e depois descarta o companheiro. Não, nós temos que ter uma política permanente. A empresa não faz isso, de renovação dos seus funcionários. Nós também temos que fazer uma política de renovação nos sindicatos. E aí nós temos, Marta, que eu acho que, e o doutor Luciano, o Cláudio Sclia colocou aqui um plano nacional de 2030. Será que a gente não poderia ter um plano nacional do trabalho para 2030? O que nós, enquanto setor da mineração, queremos ter em 2030? Qual é o planejamento estratégico dos sindicatos, da federação, da confederação e da central sindical para 2030 para o setor de mineração? Esse é o plano do governo. Quais são as ações que nós temos que fazer? Eu tenho dito assim, nós precisamos ter isso. A CUT precisa pensar um plano que eu estou usando de 2022. Tem um plano decenal da educação. Qual é o plano nacional, decenal do trabalho? O que nós queremos? Não é possível que o governo utilize, além dos dados que a Marta colocou,
O Ministério do Trabalho não tem nenhuma infraestrutura, absolutamente nada. Então, portanto, não resolve só o ministro. Nós queremos ministros republicanos no ministério, independentemente de qual é o partido. Agora, pode botar o melhor ministro ali naquele Ministério do Trabalho. As condições hoje de trabalho, o sucateamento da secretaria, das DRTs, né? A maioria ainda chama de DRT, mas as SERETs, não é eficiente. Então, nós precisamos pensar nesse plano. Tá certo? E a foto que eu falo, que eu mostro, é que nós precisamos, então, ter essa política, fazer essa autocrítica. Quais são os sindicatos que não estão presentes? Quais são os sindicatos que afastou da CUT? E não é só da CUT, não, estou falando do movimento como um todo. As dificuldades estão colocadas. Aí, os problemas existem no nosso sindicato, o que a gente faz? A gente vai cuidar do sindicato. A gente não valoriza a federação, não valoriza a confederação, não valoriza. Porque nós não estamos renovando, não temos pessoas para substituir, vamos cuidar do que está mais perto. Está correto do ponto de vista do sindicato. Mas nós, enquanto classe trabalhadora, estamos pensando corretamente? Então, acho que esse é o debate que nós precisamos ter, tá certo? Pensar qual é o projeto aqui para Minas Gerais, como é que se integra. Na hora que falou ali sobre assuntos ali quando o percentual ali de mineração e da transformação, qual é a política do setor de mineração com o setor metalúrgico? Qual é a aliança estratégica que nós temos? Aí nós estamos aqui no nosso mundo, só no mundo da mineração. Nem no setor metalurgia, em alguns setores é muito mais próximo de químico, de acordo com as características da mineração. Nós não temos nada. Nós estamos muito regredindo, por isso que eu estou usando a expressão que nós estamos vivendo da poupança que nós fizemos aqui na década de 80. Então, nós precisamos ter, Marta, você estava falando muito ali do adoecimento. Na física existe a resiliência, né? Que é a questão que o ferro, diante do calor, ele se dilata e depois ele retorna ao seu estado natural. Então, os psiquiatras também estão dizendo que isso ocorre com o ser humano. Quando ele entra em depressão, quando ele perde um familiar, ele passa um período, mas ele volta a ser aquela pessoa anteriormente, antes do fato ocorrido. Então, nós precisamos ter uma resiliência sindical. Voltar a ter essa capacidade de ação sindical que nós tínhamos anteriormente, com estratégica na área jurídica, que está correto. Né? Se não tiver ação na base, não adianta o advogado achar que vai lá convencer o tribunal. Não adianta a Marta mostrar várias questões aqui, que é a política mais moderna, mais o Cláudio, na área de segurança do trabalho, nós não conseguimos aplicar. Ou nem saber que existe. Talvez chegue até esse caso. Então, nós precisamos ter isso. E é isso que nós estamos fazendo. Precisamos dar uma sacolejada no movimento sindical. O movimento sindical está muito fragmentado, isso é ruim. Essa quantidade de central sindical, isso pulveriza a ação sindical. Nós não temos tolerância com as divergências. Aí um companheiro faz uma crítica, tem uma opinião diferente, a gente vai retirando as pessoas, ou do sindicato, ou da federação, da confederação, ou da CUT. Tá certo? Aí uma zona de conforto, aí todo mundo não percebe os problemas que vão ocorrendo, porque ele não aparece. Então, para finalizar, a Caminha vai levantar ali a foto é uma foto de uma mangueira. Mangueira é uma árvore frondosa, bonita, mas infelizmente não nasce nada embaixo de uma mangueira. Será que a gente não está sendo assim no nosso sindicato? Ou individualmente? E eu achei uma foto que é uma árvore, uma mangueira, numa planície, sem nada, e um raio foi e caiu na árvore. Consegui pegar uma foto, achar uma foto na internet, que é um raio cair nessa árvore. Acabou, meu amigo. Então tem sindicato que é o presidente. Se o presidente adoecer, se o presidente ter outra coisa, a gente não tem as pessoas para assumir. Então, nós temos que ter responsabilidade. E nós só, a Marta também, que é da área da saúde, é o seguinte, fala que o jovem é muito, que a gente vai envelhecendo e vai perdendo os neurônios, né? Diminuindo.
Não é verdade. É que nós não utilizamos. E o jovem tem mais capacidade de acertar porque ele não tem medo. Então o menino vai ali e mexe no computador, ele não se preocupa se eventualmente vai deletar ali todo o arquivo do Cloud Screen ali. A gente que não conhece isso, a gente tem o maior medo de ir ali mexer naquele negócio. A gente não vai descobrindo. Então, os sindicatos aqui, os jovens, os outros, precisa assumir, tá certo? As tarefas nos sindicatos. Dividir. Agora, as pessoas também têm que pensar, tá certo? Em compartilhar o poder. Porque, na realidade, nós não queremos compartilhar o poder. Nós fazemos o discurso que é preciso renovação, que tem muita tarefa, que eu estou sobrecarregado, mas ninguém quer delegar poder, e só assim os diretores vão aprender. Então, desculpa que está no final, né, da manhã, todo corrido aqui, como todo mundo foi corrido com os horários, mas era isso, e é isso que nós estamos pensando para a CUT. Esse ano nós vamos ter um congresso da federação, ter um congresso da CUT que vai discutir aqui em Minas Gerais. Eu espero que aqueles sindicatos que estejam afastados retornem ao dia a dia da CUT, para que a gente possa também encontrar no congresso da CUT Minas Gerais e encontrar também no congresso da CUT Nacional. Obrigado.